Olá, para você que acompanha a TV Câmara, atenção aos destaques do Acontece em Porto Alegre de hoje. Série de reportagens destaca a atuação das 13 bancadas do Legislativo. Parlamentares eleitos ressaltam principais pautas dos partidos. Nesta edição, vamos ouvir os líderes das bancadas do PSD, PSDB, MDB e Cidadania para a legislatura 2025-2028. Cuidado com a saúde mental. Campanha Janeiro Branco convida a população a prestar atenção nos sentimentos e emoções. O paciente, quando ele está deprimido, ele não consegue nem marcar uma consulta com o psicólogo. Então, daqui a pouco, o familiar vê que isso está acontecendo, vai lá, marca a consulta. Vamos conhecer um tesouro escondido na zona norte de Porto Alegre, com direito a lago, árvores e até uma cascata. Sabia que a divisa entre os bairros Higienópolis e Passo da Areia esconde um pedacinho do Japão no meio da capital? Pois é, no Por Onde Eu Ando de hoje, vamos conhecer a Praça Província de Xiga. Vem com a gente! Logo, logo a gente vai, Vanessa, porque tudo isso acontece aqui em Porto Alegre, portanto, fique com a gente. Olá, está no ar mais um Acontece em Porto Alegre. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa. Olha só, os estoques de sangue nos hemocentros estão muito baixos. Esse período que a gente está de férias agora, de verão, tem contribuído para a baixa de doações. No entanto, é fundamental que as pessoas continuem doando sangue para evitar o desabastecimento total desses lugares e o principal, né, gente? Salvando vidas. O Guilherme Otávio está ao vivo agora no Hemocentro do Estado e traz informações para a gente de como é que a gente pode doar o sangue sem isso atrapalhar o nosso descanso. Inclusive, ele está lá esperando para fazer uma doação de sangue hoje aqui. Oi, Gui, boa tarde. Oi, Felipe, boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Acontece em Porto Alegre. Geralmente, ao longo do ano, a gente observa que os hemocentros e os bancos de sangue, eles já têm estoques que são vazios. Mas nessa época do ano, principalmente no período de férias, em que as pessoas viajam mais, elas saem das cidades, acabam decaindo ainda mais essas doações e os estoques ficam em níveis críticos. E o que acontece? As pessoas que viajam, elas pegam estrada e aí os números de acidentes de trânsito acabam aumentando e se as pessoas se ferem gravemente, elas são encaminhadas para hospitais, precisam de transfusão, só que para os bancos de sangue terem sangue para repor para essa pessoa que se feriu, é preciso ter estoque. Então, por isso que a gente está aqui no Hemocentro do Rio Grande do Sul, para mostrar para vocês o passo a passo para quem não doou sangue ainda e quer ser um doador, como é que funciona. Bom, aqui no Hemocentro, como é que funciona? A pessoa chega pela recepção, ali onde ela faz um cadastro para atendimento, é verificado o nome, dados, telefone, o endereço de onde ela mora. Estando tudo ok, ela passa para a primeira salinha ali, que é onde é feita a primeira triagem, onde são verificadas a altura, peso e temperatura. Na sequência, elas passam aqui para essa outra sala da triagem 2, onde é feita uma entrevista com esse doador, com esse candidato a ser doador, onde são verificadas questões da saúde dele, se a pessoa fez uma cirurgia recentemente, se ela faz uso de medicamentos contínuos, se ela se expôs a alguma questão de saúde recentemente. Estando tudo ok, aí a pessoa passa para a sala de coleta propriamente dita, onde ela fica aguardando aqui um pouquinho e depois ela é chamada aqui para fazer a doação. Aqui é a sala de coleta. Uma coisa muito importante, depois que a pessoa sai ali da entrevista, ela recebe um formulário, onde aqui ela atesta se nas condições de saúde dela está tudo ok para ela ser doadora e o sangue poder ser utilizado. Aí é depositado aqui nessa urna esse formulário.
e aí ela pode fazer a coleta do sangue. Eu depositei o meu ali porque eu vou mostrar para vocês como é um procedimento rápido, fácil, muito simples e sem nenhum tipo de problema. Para conversar com a gente aqui, para trazer todos os esclarecimentos, eu já vou aqui até que me sentar na poltrona que foi reservada para mim. Gui. Eu vou conversar com a Gesiane Almança, que ela é assistente social aqui do Hemocentro do Estado. Gesiane, boa tarde, obrigado pela disponibilidade. Quero começar te perguntando, tem um perfil exato para uma pessoa ser doadora de sangue? Boa tarde, Guilherme. A gente que agradece a vinda de vocês aqui hoje. É muito importante, principalmente nesse período de férias, onde a gente tem uma diminuição significativa dos doadores de sangue. Para se tornar doador de sangue, o principal é estar em boas condições de saúde, ter de 16 a 69 anos, menores de 18 anos é preciso vir com o responsável legal. Para a doação se estender até os 69, uma doação precisa ter ocorrido antes dos 60 anos, ter no mínimo 50 quilos e estar imbuído do desejo de auxiliar o próximo, né? Outros critérios mais específicos são avaliados junto à triagem clínica. Tem casos em que a pessoa ela pode acabar não sendo considerada uma doadora, não estar apta para fazer esse ato? Tem, sim. Muito comum de acontecer é a pessoa chegar aqui em jejum. Quem está em jejum não pode doar sangue. A pessoa precisa vir bem alimentada para que possa doar sangue com segurança. E a questão de algum impeditivo de questões de saúde também? Se a pessoa faz uso de algum medicamento contínuo, por exemplo, em que casos a pessoa acaba não sendo considerada apta para doar? Perfeito. Por exemplo, o caso de diabetes, né? A pessoa que é insulino-dependente, ela não vai poder doar sangue. Mas é sempre importante nos consultar antes de vir. Tem um telefone que eu posso deixar aqui à disposição das pessoas que estão nos assistindo, né? Para que elas entrem em contato. Porque a lista de medicações é muito vasta. Então, a gente pode até se equivocar em estar informando alguma delas. Mas podem entrar em contato através do número 51-9840-54260, que a gente vai estar sanando todas as dúvidas pertinentes ao assunto. Depois da coleta do sangue, a pessoa tem alguma recomendação? O que ela pode, o que ela não pode fazer? No dia da doação, é importante ingerir bastante líquido, né, após doar, manter o curativo durante o período de 4 horas e não fazer exercício físico pelas próximas 2 horas, né, não fazer esforços naquele braço da doação e basicamente são esses os cuidados que precisa obter. Maravilha. Felipe, quero te perguntar uma coisa. Tu já foste doador de sangue? Já fez esse ato de solidariedade com alguém que possa vir a estar precisando? Sim, Gui, já fui doador quando eu era bem mais jovem, quando eu era adolescente. Lá em Bagé, na minha cidade natal, eu doei sangue. Confesso que não fiz mais doação de sangue porque eu costumo dizer que eu estou sem tempo, mas na verdade a questão do tempo é uma desculpa. A gente precisa, na verdade, incorporar e deixar com que esse gesto ele se torne natural e faça parte de nossas vidas. A gente sabe que o Gui, ele tem já esse gesto incorporado na vida, não só ele, a gente tem outros colegas aqui como o Wagner e tantos outros que já fazem isso há um bom tempo e a gente tem que incorporar realmente isso e tornar isso um hábito. Então eu quero destacar para você que está nos acompanhando o telefone que foi passado aqui pela assistente social para poder fazer as marcações. É o 51-9840-54260. A gente vai voltar com o Guilherme ao vivo lá agora, ele está se preparando porque ele, antes de fazer essa reportagem, ele se organizou para fazer a doação. Bom, vou aproveitar, eu vou lá mostrar como é que é feito esse trabalho, mas também vou doar o sangue, não vou fazer com que esse momento também possa passar desapercebido. E foi muito importante também a gente poder acompanhar, lá nesse momento que o Guilherme estava, na sala do Hemocentro, como é que funciona esse espaço, para que a gente também possa se sentir mais à vontade e perceber que não é tão ruim assim, não é ruim, na verdade, chegar lá e as coisas fluem para você que vai se dispor a doar, se sinta muito à vontade. Então, a gente volta com o Guilherme Otávio ao vivo, lá do Hemocentro do Estado, que está preparado já para começar a doação de sangue. Gui? Pois é, eu já estou fazendo aqui a minha coleta. O tempo de duração da coleta de sangue, ele dura em torno, varia entre 5 e 12, até 15 minutos, mas geralmente é um procedimento muito rápido. Gesiane, eu queria te perguntar, o horário de funcionamento aqui do Hemocentro do Estado?
Perfeito, nós funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas e não fechamos ao meio-dia. E quais os tipos sanguíneos mais necessários aqui no Hemocentro? Todos os tipos são bem importantes para nós. Neste momento, a gente está intensificando o pedido para os tipos de fator negativo. O negativo, o B negativo, esses nesse momento a gente está precisando com maior ênfase. Maravilha, Gesiane, muito obrigado, pelas suas informações. Dizem que nem todo herói usa capa. Isso é verdade. Às vezes o herói pode usar uma bolsinha de sangue. Uma bolsinha de sangue pode salvar até 4 vidas se necessário, e eu vou deixar uma bolsinha aqui de O positivo. Depois da doação, é fornecido um lanche para o doador e aí depois ele fica liberado para seguir o seu dia tranquilamente. Essas são as informações. Volto com vocês aí no estúdio. Ô Gui, obrigado por essa baita entrevista, esse baita momento aí pra gente registrar, para poder passar para você aí o quanto é tranquilo doar sangue. Então a gente fazer esse apelo para você aí, antes de viajar, antes de se organizar nas férias, passa no Hemocentro e deixa lá a sua bolsinha de sangue. Bom, nesta nova legislatura aqui da Câmara Municipal, 13 partidos passam a compor o cenário político municipal. Em comparação com a última legislatura, a gente teve uma diminuição de 5 bancadas. A partir de hoje, a gente vai exibir uma série de reportagens sobre o trabalho dos partidos aqui na Câmara. No episódio de hoje, a repórter Mariana Gindre conversa com os líderes do PSD, PSDB, MDB e Cidadania. Acompanhe. Algumas bancadas mantiveram o mesmo número de parlamentares, como o PSD. O Partido Social Democrático é liderado novamente pela vereadora Cláudia Araújo. A parlamentar reeleita é a única integrante da sigla. A vereadora garante que seguirá com o papel de dar voz aos que não têm e vai enfatizar pautas prioritárias do partido, como saúde, esporte, acessibilidade e inclusão e sustentabilidade e meio ambiente. O PSD é um partido de centro, né? De centro-direita, que trabalha muito pautas voltadas à questão das pessoas mais vulneráveis, né? Todo mundo diz que quando tu é um partido de direita ou de centro-direita, tu defende só o empresariado. Isso está errado. Como partido de centro, a gente defende causas importantes para a cidade. Então isso me faz hoje ser do PSD. Podem ter certeza que as nossas portas estarão sempre abertas. A gente vai atrás da solução e vai fazer o possível para que a gente possa ajudar a todos que precisam de alguma ajuda, de alguma forma de resolver seus problemas. O PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, também continua com a mesma composição na bancada. Mas o líder passa a ser o vereador Gilson Padeiro, reeleito junto com os colegas de sigla, Moisés Barbosa e Marcelo Bernardi. Saúde, educação e a zeladoria da cidade são citadas como pautas principais do PSDB. A promessa é de um posicionamento equilibrado, fugindo dos extremos. Conseguimos nos reelegermos e continuaremos tendo coerência aqui, trabalhando muito forte e mostrando por que vocês votaram na bancada do PSDB. Os valores que a gente vai defender é sempre a coerência, né? A coerência aqui nessa casa, aí, os projetos que entrarem, para a gente poder trabalhar muito bem e representando bem também a cidade de Porto Alegre. A gente não vai puxar muito para o lado do bolsonarismo, nem para o lado do lulismo, né? A gente vai defender aqui uma causa necessária, o que precisa ser feito nessa casa aqui. Em comparação ao pleito de 2020, o número de partidos caiu de 18 para 13. Além disso, a Câmara passa a ter 35 cadeiras, em vez de 36, já que a população de Porto Alegre diminuiu, de acordo com o censo de 2022. Outra mudança importante nesta legislatura foi a renovação dos parlamentares, com 14 novos nomes. Um deles é o vereador Marcos Felipe. Eleito pela primeira vez, ele assume a liderança da bancada do Cidadania. Ser um vereador bem atuante, né, ser muito transparente quanto às decisões aqui dentro da Câmara e também fora da Câmara, ouvir os anseios da população, para que principalmente os serviços básicos eles possam acontecer, que o imposto do cidadão seja valorizado e ele retorne da maneira correta, né? Em serviços como saúde, educação, infraestrutura básica. A gente tem que enfrentar temas como a concessão do DEMAI, como o plano diretor,
A gente também tem que fiscalizar de perto a questão das obras de prevenção contra cheias. Então, esses hoje são os temas prioritários do mandato. Também projetos que possam vir atrapalhar o dia a dia do empreendedor. A gente está aqui para ler eles, para propor emendas, né? E para, se for o caso, não deixar que eles sejam aprovados. O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, permaneceu com 3 cadeiras na bancada, número de parlamentares eleitos do pleito passado. O vereador Idenir Sequim ocupa novamente a liderança, ao lado da vereadora reeleita, psicóloga Tanise Sabino, e do vereador em primeiro mandato, Rafael Fleck. O líder da bancada do MDB é ser líder da bancada do partido do prefeito Sebastião Melo, que foi reeleito. O partido está aqui unido, por óbvio. Vamos defender as pautas do governo, do prefeito Sebastião Melo. Vamos fazer o possível para agregar os votos tanto da base e principalmente tentar fazer com que a oposição dê quórum quando necessário. Qual é a nossa retribuição à cidade? Retribuir com muito trabalho, com muita seriedade e fazer com que os dias de Porto Alegre sejam cada vez melhores para a população, para as pessoas que precisam da voz do vereador, para as pessoas que precisam ser ouvidas na Câmara de Vereadores e para que a cidade de Porto Alegre se reconstrua, mas que tenha muito orgulho dos seus governantes. Lembrando, o vereador Idenir Sequim, do MDB, ocupa a cadeira do vereador professor Vitorino, do mesmo partido que se licenciou para ocupar a Secretaria de Serviços Urbanos aqui da capital gaúcha. Então a gente agradece aí ao vereador e a todos, né, que puderam dar essa entrevista para a gente nessa reportagem, a primeira da série, que faz um panorama e a gente te ajuda a entender como é que fica a Câmara Municipal com essa diversidade de partidos que estão ocupando o parlamento nesta legislatura. Olha só, tu costuma cuidar da saúde mental? Para te ajudar nisso, surgiu a campanha Janeiro Branco. Iniciado no Brasil em 2014, o movimento busca chamar atenção para o cuidado com os sentimentos e emoções e ainda te incentiva a ter relações sociais mais saudáveis. Tá com algum tipo de sofrimento, depressão, ansiedade? Não é feio procurar ajuda, não. O repórter Gilberto Caetano conversou com uma especialista no assunto e nos conta mais detalhes agora. Olá, começo de ano é momento de reflexão, de traçar novas metas. E foi justamente por isso que esse mês foi escolhido para abrigar a campanha do Janeiro Branco, que é sobre a conscientização acerca da saúde mental. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com a médica Júlia Gross, especializanda em psiquiatria e representante da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Júlia, obrigado por ter aceito o convite. Júlia, já expliquei aí por que janeiro foi escolhido para ser o mês aí de conscientização acerca da saúde mental. E por que da cor branco, Júlia? Olá, quero agradecer também o convite, a confiança de falar sobre esse tema tão importante. A cor branca quer dizer uma página em branco. Então, começar, um novo recomeço. E que nem tu falou, janeiro quer dizer início, novas metas, novos planejamentos. E aí, por isso que eles escolheram o mês de janeiro e a cor branca. Júlia, as doenças que envolvem aí saúde mental, elas são muito alvos de estigmas. A gente sabe a depressão, a ansiedade, enfim, o pânico. Muitas vezes essas pessoas que estão passando, né, por essas dificuldades são alvos de chacotas, de preconceitos. Júlia, como que uma pessoa que está passando por um momento complicado, enfim, pode ser por diversos motivos, trabalho, problemas familiares, isolamento, pode se dar conta que ela precisa buscar uma ajuda? É o que eu digo sempre para meus pacientes, né? Eles sempre perguntam, psicólogo, psiquiatra, coisa para louco, né? E a importância dessas campanhas de mudar esse pensamento. É que nem eu digo, quando tu vai no ortopedista, quer dizer que tá quebrado? Não, talvez tu tá indo só por uma dor muscular, ou só porque quebrou, ou só porque tá com um problema no joelho. E no psiquiatra, no psicólogo é a mesma coisa, às vezes só às vezes eu não tô com um problema tão grave. E quando que é o momento de procurar ajuda? Então, quando a pessoa começar a se sentir mais isolada, deprimida,
tá dormindo demais ou tá dormindo de menos, tá com insônia, começa a ficar com muita fadiga, muito cansaço, não levanta da cama, ou também pode ficar com preocupações excessivas, pensando mais em ansiedade, né, e mais em depressão, ela começa a ficar com o humor deprimido, começa a ficar mais triste, antes as coisas que ela gostava de fazer não faz mais. Então, esse é o momento, esses são os sinais que a gente tem que, piscar o alerta. E mais ainda, quando a gente pensa em algo mais grave, que é o suicídio, né? Quando a gente fala aí de uma pessoa querer tirar a própria vida. Então, nesse sentido, nesses casos, tem que procurar ajuda imediata. Então, tem que sempre ficar alerta a esses sinais. Sinais para a própria pessoa, né, se dar conta que precisa procurar uma ajuda, mas também as pessoas que estão à volta. Muitas vezes não é nem por questão de falta de preocupação, né, Júlia? É questão do dia a dia mesmo, a rotina, acaba que a gente não observa, né? Para as pessoas que convivem com indivíduos que estão passando por uma situação como essa, quais sinais, assim, para essas pessoas do convívio aí são os mais alarmantes, os que podem chamar mais atenção? A primeira coisa, mais importante, é nunca falar, é besteira, levanta da cama, isso aí é bobagem. Então, a gente sempre tem que validar o sentimento, se preocupar, ver o que está acontecendo. Então, quando essa pessoa ela começar a ficar mais reclusa, mais triste e ver que ela não está mais fazendo aquelas coisas que gostava, vou alertar, perguntar o que está acontecendo contigo. E o que eu digo também, o paciente quando ele está deprimido, ele não consegue nem marcar uma consulta com o psicólogo. Então, daqui a pouco, o familiar vê que isso está acontecendo, vai lá, marca a consulta, leva ele no psicólogo, no psiquiatra. Então, é muito importante validar esse sentimento, mostrar que está preocupado e, às vezes, também tomar atitudes. Porque a pessoa pode ser que ela está tão ruim, ela está tão quietinha lá, tão deprimida, que nem se toca, não consegue fazer isso. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas, os parentes, os amigos próximos, e tomar atitudes, então, validar esse sentimento e tomar atitudes para que, essa pessoa precisa de ajuda, buscar ajuda. Certo. Em relação ao autocuidado, Júlia, anteriormente tu comentou sobre esses sinais que a gente pode perceber, né, que está passando por alguma dificuldade. Em relação ao autocuidado, quais ações tu destacaria para a gente que poderiam ser tomadas para a gente prevenir esse tipo de doença, prevenir a questão da ansiedade, de chegar numa depressão? Aquele velho ditado, né? Fazer exercício, boa alimentação, ter uma rotina saudável, boas relações, ter hobbies, né? Sair, não só trabalhar, ter aquele momento de lazer também. E, claro, ficar atento, ter todo esse autocuidado, mas que quando ele não for necessário, não for suficiente, na verdade, né? Então, aí sim, procurar ajuda. Perfeito. Obrigado, Júlia. Então tá aí, pessoal, o recado. Importante ficar atento às nossas próprias situações, né? A nossa própria saúde e também a saúde das pessoas que estão à nossa volta, colegas de trabalho, familiares, amigos. Muito bem, Gil. Muito obrigado por essa entrevista super importante. Se você precisar de atendimento e não tem plano de saúde, pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Você vai ser atendido por um clínico geral que vai analisar a situação e decidir o melhor encaminhamento, se te envia para um psicólogo ou um psiquiatra. E se você precisar conversar e desabafar, pode ligar de forma gratuita para o telefone de apoio emocional do CVV. O número é o 188. A ligação é gratuita, sigilosa e o atendimento funciona 24 horas por dia. Olha só, a Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde intensificou os trabalhos contra o escorpião amarelo, principalmente na região central de Porto Alegre. Com o calor, estes animais invertebrados tendem a proliferar. Na terça-feira, 14 de janeiro, os agentes da vigilância realizaram a primeira ação de captura do ano, que encontrou 12 escorpiões. Nessas fotos que a gente está vendo, que foram no ano passado, em 2024, a Vigilância Ambiental registrou 399 notificações de capturas de escorpião amarelo. Segundo a Vigilância, o escorpião amarelo tem veneno altamente tóxico,
capaz de causar a morte da vítima em poucas horas. Então, atenção, gente! Diante da suspeita ou da confirmação de acidente com escorpião, a recomendação é levar a vítima imediatamente ao hospital de pronto-socorro para tomar o soro anti-escorpiônico. Dado o recado, fundamental a gente se cuidar e em casa a gente poder manter a casa limpa, sempre olhar os sapatos, evitar também o contato com o lixo, realmente, tudo isso para evitar o contato com esses animais. Bom, agora chegou o momento de a gente passear pela capital com os nossos repórteres, a Vanessa Schmidt e o André Rodrigues. Sabia que na zona norte de Porto Alegre tem um lugar encantador que une natureza, contemplação e lazer? Trata-se de uma praça em homenagem ao Japão. Hora de descobrirmos por onde anda a nossa equipe, que deve estar bem zen. Afinal, eu soube que o André andou até meditando, quero ver. Sabia que a divisa entre os bairros Higienópolis e Passo da Areia esconde um pedacinho do Japão no meio da capital? Pois é, no Por Onde Eu Ando de hoje, vamos conhecer a Praça Província de Shiga. Vem com a gente! Escondidinho entre avenidas movimentadas da zona norte da capital está um oásis de calmaria, contemplação e beleza oriental. Uma praça que foi dada de presente aos porto-alegrenses pela província de Shiga, que fica a 500 quilômetros de Tóquio, capital do Japão. Inaugurada em outubro de 1983, a praça foi financiada pelo governo do Japão para celebrar o acordo de fraternidade assinado entre os estados irmãos Rio Grande do Sul e Shiga. Todo o projeto arquitetônico, inclusive essa ponte de pedra pela qual a gente caminha, foi desenvolvido e elaborado pelo arquiteto oriental Kuni Ito. Logo na entrada da praça, uma placa de granito situa o visitante que está prestes a conhecer um pedacinho do Japão. Para acessar o local, passamos por um torii de madeira, um típico portão nipônico que significa lar ou casa de pássaros, e geralmente está presente em santuários e templos japoneses, marcando a transição do mundo comum para um lugar sagrado. Caminhos de pedra circundam a praça, levando o visitante a conhecer e se encantar com o verde da vegetação e a água que desce da cascata, preenchendo um pequeno lago cristalino. E já que o nome do programa é Por Onde Eu Ando, hoje eu e o André vamos te mostrar por onde a gente anda. Por aqui, a gente pode seguir um caminho de pedras para chegar bem próximo e contemplar a cascata. Dá até mesmo para ouvir o barulhinho da água. Além do caminho de pedras, a travessia sobre o lago também é feita por duas pontes em formato de arco, tipicamente japonesas. Ao longo da praça, elementos como a lanterna de pedra e shitoro, um tradicional e milenar adorno dos jardins japoneses, enfeita o lago. Na parte mais alta do espaço, também encontramos um monumento em homenagem a Buda. O budismo é uma das principais religiões do Japão desde o século VI. Cercas feitas com bambu, outro símbolo do paisagismo oriental, separam o gramado da calçada onde os visitantes podem caminhar. Para quem quiser uma sombra, um quiosque o espera. A estrutura é toda feita e encaixada em madeira, um típico processo da arquitetura japonesa. Inclusive, a madeira e as pedras das esculturas foram trazidas do continente asiático. Embora pareça pequenina, com tanta riqueza em detalhes, a praça, de pouco menos de 4.000 metros quadrados, guarda uma grande história.
Muito mais do que um espaço de lazer, a Praça Província de Xiga é um local de meditação e encanto. O estado de contemplação, tão natural na cultura nipônica, se torna possível aqui. Nos sentimos com um pezinho no Japão, sem sair de Porto Alegre. E para contemplar tantas belezas, o local tem acesso gratuito e pode ser visitado todos os dias, entre as 9 e 12 da manhã e entre a 1 e 5 da tarde. Agora que você já conhece esse lugarzinho tão lindo aqui na capital, já sabe, quando estiver passeando pela Zona Norte, que tal vir contemplar a Praça Província de Xiga? Eu e o André vamos ficar mais um pouquinho por aqui, aproveitando esse momento de paz. Na próxima edição, eu te conto outro lugar por onde eu ando. Até lá! E que bom, assim tá bom trabalhar. Na próxima vez eu vou me convidar para também fazer esse Por Onde Eu Ando também. Imagens lindas para a gente poder contemplar e descobrir cada parte escondida que a capital dos gaúchos oferece para todo mundo. O Acontece de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Mais informações no nosso site e também nos nossos telejornais. E também te convido a acessar as nossas redes sociais, o nosso YouTube que está aí na tela. Muito obrigado e a gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau!